Olá, meus irmãos queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Este é mais um momento de reflexões. O irmão já parou para pensar por que muita gente não tem amigos? Pense nisso, por que muita gente não tem amigos? Hoje nós vamos pensar sobre esta questão e nós vamos fazer uma leitura bíblica em Provérbios de Salomão, capítulo 18. O versículo 24. Percebam, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Sabe, queridos irmãos, um verdadeiro amigo, como Davi e Jonatas, não é coisa do acaso, é uma dádiva de Deus, é algo de um valor incalculável. E isso deve ser preservado, deve ser muito bem preservado e merece todo o empenho. Mas nisso deve haver a contribuição humana. Isto não é apenas uma iniciativa divina. Quando alguém, na verdade, afirma que tem muitos amigos, eu lhes digo, o importante não é ter muitos amigos. O importante é saber zelar, cultivar, respeitar e, enfim, preservar essa boa amizade. Porque um verdadeiro amigo é um tesouro para a vida inteira. Se você observar a epístola que Paulo escreve a Filemon, ele no versículo 15, porque é uma carta de um só capítulo, ele deixa ali bem claro palavras e atitudes que identificam, evidenciam uma boa amizade. Ali ele fala de irmãos e amigos, irmãos e companheiros, irmãos, companheiros e cooperadores. Veja que coisa tão linda. E por que será que muita gente não tem amigos? Vamos considerar isso. Primeiro, por causa do pedantismo. O que é pedantismo? Demonstração obsessiva de que sempre sabe mais do que os outros. Ora, entenda uma coisa: quem sabe mesmo não se preocupa em querer sempre demonstrar isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando você vê uma pessoa em pé, equilibradamente, é porque essa pessoa tem a coluna vertebral sadia, equilibrada. Ele não precisa mostrar a coluna vertebral. Guarde isso, considere isso. Segunda razão, porque muitos não têm amigos. Exagero no falar. Isto é, uma forma disfarçada de mentir. Tome cuidado com essas pessoas que exageram tudo e com frequência no que falam. Não parece, mas essas pessoas, uma vez descobertas, apanhadas em contradições, elas são evitadas. Terceira razão, ser inconstante. Ser inconstante. Pessoa que está sempre mudando de atitude não inspira confiança em ninguém. Uma situação semelhante a essa são aqueles irmãos que a gente conhece em quase todas as igrejas locais do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos que mudam de igrejas com frequência. Eu vou ser generoso.
6 meses em cada igreja. E quando nós os procuramos, eles já se foram. E quando pensam que estão lá na outra igreja, lá não estão também. Então, são pessoas inconstantes. Outra razão porque muitos não têm amigos. Mania de chefia. O que é mania de chefia? Eu quero que você entenda que chefia é uma coisa. Agora, mania de chefia é outra. Pessoas assim, elas querem mandar em tudo ou ter tudo segundo o seu gosto peculiar. Tem sempre a ideia de superioridade. Como é difícil alguém se relacionar com esse tipo de pessoa. Outra razão, porque muitos não têm amigo. Ser reclamador. Nunca está satisfeito. Nada satisfaz. Ninguém serve. Isso é apenas uma atitude negativa. Outra razão, porque muitos não têm amigos. Ser curioso e intrometido. O intrometido, ele sem ter liberdade, sem ser chamado para o que for preciso, para a ocasião, ele se intromete. Essas pessoas costumam ser indesejáveis, intragáveis. Outra qualidade negativa dos que não têm amigos é que são tagarelas. Todo tagarela cria problemas para si e para os demais em sua volta. Seja onde for, aonde ele estiver, ele sempre vai ser o tagarela que não controla a língua. E ao fuxicar, ele cria problemas para si e para os outros. Cuidado com essas pessoas. Não caia no engodo delas. Cuidado com esses tagarelas, porque eles são os levam e trazem. E com essa virtude negativa, nunca tem amigos. Estraga a amizade entre bons amigos, porque é o tagarela. Mas também existe o precipitado e imprudente. O precipitado e imprudente é aquele que diz e faz o que não deve dizer e o que não deve fazer. Esse é o precipitado. Ele fala na hora errada, ele faz na hora errada, ele não conhece o momento de falar. Tem uns que dizem assim, fala pelos cotovelos. Esse é o precipitado. E ele sempre tem uma desculpa. Eu sou assim mesmo. E esse tipo de pessoa, se por um acaso vier a ter algum amigo, cedo perderá. Essa amizade vai durar pouco. Porque o precipitado ele é grosseiro. Se ele não é grosseiro por natureza, ele é grosseiro por palavras. Muito grosseiro em suas palavras. E por isso ele sai ferindo, machucando, fala o que quer, acha que pode falar o que quer. E é curioso que estes precipitados e imprudentes, quando por um acaso, uma vez ou outras, eles reconhecem sua imprudência, seus atos impensados, ele ainda quer que todos sejam docinhos com ele. Seja paciente comigo.
me suporte assim. Eu reconheço que errei, mas não muda de atitude. Sempre é ferino, grosseiro em suas palavras. Sabe por quê? Muitas pessoas não têm amigos porque são vaidosos e orgulhosos. Você quer conhecer uma pessoa, uma mulher, um homem, um irmão, uma irmã, vaidosa e orgulhosa? É fácil. Eles sempre gostam de elogios. Eles dependem de elogios. O ego deles tem que estar sempre sendo massageado. Eles gostam de elogios. Eles se alimentam de elogios, mas nunca se preocupam em elogiar as virtudes de ninguém. Pelo contrário, ele se sente mal quando alguém triunfa, quando alguém se sai bem, quando alguém é aplaudido. Por isso não tem amigos. Antes de nós conferirmos mais uma razão, porque muita gente não tem amigos, eu estou me lembrando aqui agora de um pensamento chinês que diz assim: se não tens um amigo para apontar os teus defeitos, paga um inimigo para te prestar este benefício. Meu Deus, vale a pena repetir. Se não tens um amigo para apontar os teus defeitos, paga um inimigo para te prestar este benefício. Porque o amigo é este que cuidadosamente, sem desrespeitar, sem abandonar, sem agredir, chega e diz assim: meu amigo, observe isso aqui. Meu amigo, aqui você não teve razão. Meu amigo, corrige essa situação. Mais uma razão porque muitos não têm amigos. Porque são egoístas do tipo que alimentam o egoísmo crônico. Pensa somente em si, cuida só de si mesmo, não se preocupa com ninguém e, volta a dizer, esse egocentrismo faz ele viver para ele, achando que ele, ela está e deve estar sempre acima dos ombros de todos. Eu gostei da palavra de um certo pastor que ele diz assim: o único momento em que Jesus esteve acima de todos foi quando ele estava na cruz crucificado. Aleluia, 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 aleluia. Querido irmão, querida irmã, seja na igreja, seja no trabalho e nos ambientes que você frequenta, com as pessoas com as quais você se relaciona, se você descobriu, entendeu agora que não tem muitos amigos, pare de colocar a culpa das pessoas. Faça um autoexame cuidadosamente. Retome tudo que nós refletimos aqui. Retome essas 10 razões porque muitos não têm amigo e mude de atitude o mais rápido possível, porque o homem que tem muitos amigos pode congratular-se e há amigos mais chegados do que um irmão. Pense nisso.